Os recicláveis e a gravidez. Quando há num casal uma gestação, isso faz um movimento muito grande para o casal e para as pessoas que os conhecem, as famílias, os amigos. Todo um movimento começa a acontecer para que a gente se prepare para a chegada desse ser. Então as pessoas começam a juntar e ganhar peças de bebê. Então um traz lá um coelhinho, outro traz um babador, outro vai trazendo um sapatinho, uma meia, e aí vão se ajuntando. É uma peça que se compra um bebê conforto, a gente compra um cadeirão, a gente compra um carrinho de bebê, e vem todo um movimento para que a gente aguarde a chegada desse ser humano que vai vir com essa bênção de todas essas pessoas, para que comece a vida de uma pessoa, um ser humano que a gente espera que vá crescendo, que vá levando uma vida e que se torne e faça diferença dentro do planeta, com muitos valores que vão sendo valores humanos essenciais, que vão sendo orientando esse ser. Muito bem, muito bem. Em 1970, gente, eu estava fazendo a faculdade de medicina. Eu entrei na faculdade de medicina da PUC, a Pontifícia Universidade Católica, e a faculdade era na cidade de Sorocaba, onde eu passei uma fase muito importante dentro da minha vida. Quando estava cursando, eu fiz um curso de teatro universitário, vinha um pessoal de São Paulo, e nós chegamos a apresentar uma peça muito bonita, num teatro de arena. Teatro de arena foi feito no nosso anfiteatro enorme, repleto no centro do anfiteatro, todo volteado de cadeiras, onde a gente interpretava todo aquele texto. A gente começava a peça distribuindo um panfleto escrito: que vivam as 1000 crianças que morrem por dia nesse país. E a gente distribuía para as pessoas sentadas na apresentação, e depois a gente começava a interpretar a peça. Naquele tempo, no ano de 1970, a gente tinha uma taxa de mortalidade infantil enorme, gigante dentro do nosso país. Era um país onde tinha muita fome, onde tinha muita desinformação, pouco cuidado. Então, nós apresentamos a peça foi um sucesso, o pessoal pediu que a gente repetisse e nós marcamos uma nova apresentação. Só que o que aconteceu, gente, é que a gente tinha alguns colegas que faziam parte do movimento estudantil da época, naquela época que existia uma ditadura militar, naquela época que teve muitas mortes, como teve aquele processo do Vladimir Herzog, que ele foi morto e torturado. Então a gente recebeu um aviso: olha, não, parem, vocês apresentaram aquela, foi um sucesso, aplaudido de pé, e vamos ficar por aí. Gente, hoje nós melhoramos a condição de vida das crianças no nosso país. Hoje a gente vive um momento diferente. Hoje no nosso país, devido a uma série de aplicações, o próprio Serviço Único de Saúde, a melhora das condições que teve, nós temos hoje uma taxa de mortalidade de 27 crianças em cada 1000 por ano no nosso país. É muito melhor e muito menor do que a gente tinha naquela época do 1970. E ainda esse número é alto quando a gente comparado com os países desenvolvidos, onde a taxa em 1000 crianças que morrem são somente 3. Então, nós ainda queremos que isso continue a melhorar. Agora, quando vocês viram, eu apresentei o nosso bate-papo de hoje falando sobre os recicláveis e a gravidez.
Mas qual que é a relação dos recicláveis com a gravidez? Eu vou explicar para vocês aqui. A gente tem um movimento de coleta aqui em São Paulo, na nossa cidade, tem uma coleta seletiva eles vêm uma vez por semana e recebem, colhem na nossa porta a gente já reserva os nossos materiais que vão ser reaproveitados. A gente tem plástico, a gente tem vidro, a gente tem metal e a gente tem os papéis. E a gente faz toda semana isso. E essa última semana eu coloquei aqui na porta de casa vários plásticos e coloquei uma caixa de papelão com muito papel e dentro da caixa tinha lá também 2 vidros juntos. E eu pus para facilitar, para não quebrar. Quando eu voltei, só estavam o plástico. Eu fui ver antes de passar o pessoal para a colheita, eu voltei e já já tinha só o plástico e as 2 garrafas de vidro. Aquela caixa de papelão passou um casal numa carrocinha, puxada por um animal. Uma carrocinha, a gente lembra as carrocinhas quando a gente vê até hoje em algumas cidades que vem uma carroça puxada por um animal. Não, essa carroça era puxada pelo marido. Esse homem, ele tinha lá, ele ficava, ele se apoiava e ele coletavam e ele coletou esse punhado de papelão e do lado dele estava a sua esposa, uma mulher gestante, grávida. E essa mulher falou assim, eu passo o dia inteiro junto com ele e a gente vai coletando isso daqui. Coleta, vai num posto e eles recebem alguns centavos por cada quilo daquele papelão. Ou quando eles conseguem pegar uma coisa melhor, como um alumínio, eles conseguem um valor um pouco maior. Mas é isso que passa e é isso que vem. Então a gente está percebendo que a gente está vivendo uma situação completamente contrária daquilo que a gente estava fazendo, dos planos que nós começamos a fazer no início da nossa conversa para aquelas crianças, aquela corrente que está sendo feita para se formar esse ser. Então, como que nós podemos... É triste? É. E como que nós podemos ajudar? Qual que é o nosso papel dentro desse estado? Isso que eu converso, que a gente está conversando. Como que a gente vai poder ajudar? É fácil, a gente pode ajudar por muitas formas. Uma é orando, e é muito importante a gente orar. E a gente precisa só um cuidado quando a gente ora. Quando a gente orar, a gente deve chegar e falar, vamos orar e pedir para que essas pessoas possam ser socorridas, que encontrem seres humanos que possam estar ajudando, seres humanos que possam estar auxiliando nesse trabalho. A gente só precisa evitar de chegar e falar, se Deus quiser isso vai dar certo, e se a gente falar assim, eu tenho certeza que Deus vai ajudar. Isso daqui é uma missão que deixa só para quem está aqui na Terra. Deus já fez muito de deixar esses 2 seres vivos e dar condições desses seres vivos terem a sua evolução, o seu crescimento, essa sua chance. Nós aqui que temos mais a condição de fazer esse papel. Nós aqui que somos os mensageiros daquele que nos criou para a gente, que está numa situação melhor, poder estar fazendo alguma coisa que conte diferente para esse bebê que está aí, desses 2 da carrocinha, e para os inúmeros bebês que estão nascendo nesse planeta, nesse mundo, para que eles tenham uma condição de eles estarem vivendo gostosos. Esse que é a gestação ideal. E para isso, para que essas gestações ocorram, isso é muito importante, nós estarmos juntos, eu e vocês, todos nós juntos nessa empreitada, nessa maratona, nessa missão de vida.